Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa segunda aula, né, de sistema de computadores. Na primeira aula, nós falamos alguns comandos iniciais, né, sobre a parte de hardware, algumas configurações. Hoje, nós vamos falar sobre software. Todo mundo sabe o que é um software, não é, pessoal? Todos estão cientes do que é isso? Se ele é para brincar, se ele é para comer, o que ele é isso? Todo mundo tem essa informação? Pois- Ok. Então, para aquelas pessoas que já têm algum conhecimento de informática, então é um conteúdo bem tranquilo. Na verdade, o nosso componente ele é bem tranquilo comparando aos demais componentes. Então, sistema de computadores não é nada mais, nada menos, nós vamos falar um pouquinho sobre hardware e software. Hoje nós vamos fazer um apanhado geral e durante as aulas nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre essas informações. Eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Ok. Então, pessoal, nós vamos estar falando hoje sobre software. O que é software? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. É uma aula bem tranquila, aonde vocês vão conseguir tirar boa parte das dúvidas e isso vai facilitar os conhecimentos de vocês com os outros componentes do curso. Então, vamos começar então. Primeiramente, vamos entender o que significa a palavra software. Software é uma sequência de instruções a serem seguidas ou executadas na manipulação, direcionamento ou modificação de um dado ou informação ou mesmo um acontecimento. Software também é um nome dado ao comportamento exibido por essa sequência de instruções, quando executadas de um computador ou máquina semelhante. Além de um produto desenvolvido por engenharia de software, ele inclui não só os programas de computadores, mas também manuais e especificações. Para fins contábeis, financeiros, o software é considerado um bem de capital. Hum. Ficou claro, pessoal, o que significa software? Ok. Pessoal, vocês perceberam que eu tenho uma imagem com foto, N pequenas fotos, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma tela verde, uma tela preta com verde, significa um programa, uma parte de programação. Nós temos o Linux, BlackBerry, que é smartphone, né? Mobile, que é o Windows para smartphone. Nós temos também algumas versões de Windows, né? Vista, XP, o Windows 2000. Nós temos o Panda, né? Nós temos o Linux, nós temos HP, Dell, Symbian, Android, Mac, Apple, ou seja, Unix. Ou seja, cada um desses aí são softwares ou programas de uma determinada informação. Mas por que que HP, por exemplo, Dell, IBM aparece? Eles não têm sistemas operacionais, mas eles têm softwares, programas
para os seus produtos, né? Então, a HP mexe mais com impressoras, monitores. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma impressora para instalar no computador, eu preciso do software dele, né? Eu preciso quando eu compro um notebook da Dell, por exemplo, eu preciso estar instalando os softwares de instalação dos seus drivers, dos seus programas relacionados com a marca Dell, tanto com a Apple também. Ou seja, eles não são sistemas operacionais, porém ele tem a sua necessidade dos seus softwares, dos seus programas para utilização do usuário, ou seja, do cliente. Então, por isso que eles mostram essas outras empresas sem ser sistemas operacionais e ser, igual, por exemplo, sistemas operacionais, eu tenho aí o Windows, tenho o Linux, tenho o Mobile, tenho o Android, Symbian e assim por diante. Um software normalmente é composto por diversas funções. Foi, pessoal, o que eu acabei de falar na nossa introdução, que os softwares, ele funciona também na opção de fazer você utilizar as ferramentas daquela, daquela peça, daquele componente relacionado ao computador. No caso, poderíamos deduzir que seriam as impressoras, que hoje não são mais impressoras, e sim as multifuncionais. Ah, eles possuem bibliotecas. Uma pergunta: um software, por exemplo, de uma impressora, ele funciona para qualquer sistema operacional? Quando você vai baixar um software, principalmente de impressora, webcam, que hoje todo mundo utiliza, né, as webcams, né, para as aulas online. Quando você vai baixar o drive, ele pergunta qual é o sistema operacional que você está utilizando e qual é a versão. Ou seja, eu só posso conseguir instalar aquele dispositivo, que no caso seria a impressora, uma webcam, um scanner, o que for, de acordo com a versão do seu sistema operacional. Ou seja, se eu instalar, baixar um programa que é para o Windows XP, por exemplo, que já não utiliza mais, ele não vai funcionar no Windows 10, no Windows 10, porque ele é incompatível. Então, quem falou não, acertou. Ah, um software bem desenvolvido normalmente é criado pela área de engenharia de software, inclui não apenas o programa do computador em si, mas também manuais, especificações e configurações. Para um software também ser bastante eficaz, eu preciso ter um bom manual, boas especificações para que ele pode, aonde ele pode chegar, qual é a configuração mínima, até onde eu posso utilizar ela. E principalmente, eu preciso ter uma assistência técnica ou um call center que possa me auxiliar. Então, esses, essas partes faz um programa ou um software ser bem mais utilizado quando eu tenho uma boa estrutura para a sua utilização. Ah, hoje em dia, pessoal, principalmente quando nós vamos comprar notebooks, nem todos os notebooks hoje têm drives ou programa de instalação mais. Então, quando você for comprar um notebook, verifique se o site do fabricante tem
os programas, o software de instalação. Porque se você não tiver essa informação, como é que você vai instalar os programas? Você vai pegar programas, softwares de terceiros, e nem sempre funciona de forma corretamente. Ficou bem claro, pessoal? Eu estou muito feliz, são 13 alunos presentes na nossa aula, é uma quantidade relativamente boa. Eu creio que está bem tranquila a aula. Outra coisa, quando a gente cria, uma empresa cria um software, ele precisa, ele precisa o quê? De uma série de informações. Quando eu vou criar um software, eu preciso analisar alguns pontos super importantes. Vamos supor que vocês são desenvolvedores de softwares, que hoje vocês trabalham numa empresa multinacional. Quando você vai criar um programa ou um software, eu preciso verificar para que ele vai funcionar, uma análise de requisitos. Quais são os requisitos que eu vou pedir para a sua instalação? Quais são os requisitos mínimos? As suas especificações. Que tanto de memória que eu preciso, que tanto de espaço de HD que eu vou ter que utilizar. Então, essas informações, eles são muito importantes quando eu estou montando ou criando um software. A sua codificação, se ele vai ser voltado para vários sistemas operacionais. Os testes têm que funcionar perfeitamente em vários tipos de computadores, computadores bons, computadores ruins, computadores intermediários, ou seja, ele tem que ser de fácil utilização, não só para aquela pessoa que tem condição de comprar um computador bom, mas aqueles também que não têm computadores potentes, computadores com capacidades acima do normal. Documentação, treinamento, ou seja, montar uma equipe que todas as vezes que vocês ligarem perguntando informações, o cliente, o técnico de lá consiga resolver a sua situação, tanto presencial como via WhatsApp, via telefone e assim por diante. E a manutenção e implantação nos ambientes. O que seriam os ambientes? As versões de sistemas operacionais. De quais sistemas operacionais? Se é da Microsoft, se é da Linux, se é da Apple, se é o que for. Então, esses são pontos principais. Na minha visão, eu trabalho como técnico de informática desde 1998. Uma coisa que é muito complicado nos dias atuais. Quando criam softwares, são softwares que não mostram clareza nas informações, que não mostram detalhes em tudo que o cliente precisa. Ou seja, não fica bem claro a sua explicação. Creio que já deve ter acontecido com vocês, né? Essa parte aí de comprar um programa, um item de um computador, que ele precisava fazer uma instalação de software e vocês passarem por dor de cabeça na sua instalação. Ou nunca aconteceu com vocês? Demais. Aí nós vamos, né, atrás dos softwares secundários e nem sempre fica bom.
E muitas das vezes, quando você vai baixar um programa, um software de uma outra empresa ou de uma outra marca, você corre o risco daquele arquivo danificar o seu sistema operacional. E muitas vezes, na sua inicialização, o seu sistema danificar e ficar corrompido e muitas vezes ter que formatar o seu computador. Eu creio que já deve ter acontecido com alguém de vocês, né? Comigo, sim. Talvez, talvez não de formatar, mas de dar problemas drásticos no seu sistema. Nós temos vários tipos de softwares. Nós vamos falar primeiro como programa de computador. Primeiro, como já falamos inicialmente, ele é uma sequência de instruções que é interpretada e executada por um processador ou por uma máquina virtual. Eu não sei se vocês já instalaram alguma vez os sistemas operacionais da Microsoft ou até da marca Linux. Ele cria uma máquina virtual. E nessa máquina virtual, ele faz a instalação do sistema no seu computador. Ou seja, só um minutinho só, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim. Ok, Sim, ok. Então, quando você vai instalar uma versão de um sistema operacional, Windows, do Linux, ele cria uma máquina virtual até chegar à instalação. Aí, quando ele instala, quando ele reinicia o computador, aí o que que acontece? Ele fica instalado na sua máquina. Aí já não utiliza a máquina, mas aquela máquina virtual. O software, ele foi criado na década de 40. Ele é um trocadilho com hardware, né? Ou seja, vinculado a ele. Em inglês significa ferramenta física. O software seria tudo aquilo que o computador funciona executando a parte física dele. Ou seja, quando você liga o computador, por exemplo, ou um smartphone, ele, para abrir o que você precisa, ele precisa carregar um software, que nesse caso é o sistema operacional. Um programa pode ser executado em qualquer dispositivo. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Pode ser um Android, que é os smartphones. Pode ser um iOS, que é um iPhone. Pode ser um Windows, um Linux nos computadores, notebooks. Então, todos eles precisam de um sistema de instalação. Até aí tudo claro? Alguma dúvida, pessoal? Tudo ótimo. Ok. Hoje, uma coisa que é muito importante nos computadores e também nos smartphones é o tal da máquina virtual Java. Alguém já ouviu falar no Java nos computadores, nos smartphones? Para que serve, Felipe? Para que serve o Java? Professor, o Java não é a linguagem de programação que a gente usa? Isso. Mas para que que ele foi criado? Ah, eu não sei. Você sabia que hoje em dia é, eles tentam pegar informações e isso. Antigamente ele era mais para rodar jogos. Só que hoje, qualquer dispositivo, qualquer programa que você utiliza, principalmente nos computadores, no smartphone nem tanto, mas nos computadores, ele pede para instalar. Principalmente programas relacionados à parte bancária.
aplicativos de banco, por exemplo. Ele faz conversões das letras que vocês digitam, dos códigos que vocês digitam, para números binários, 0 e 1. Eu creio que vocês já estudaram isso, né, pessoal? 0 e 1. Então, isso que é para dificultar as invasões naquele dispositivo, naquele aplicativo, naquele programa que você está utilizando. Então, hoje, por exemplo, quase boa parte dos programas ele pede para a instalação do Java. Ele quase que é automático em muitos programas. Nós temos aí alguns exemplos de sistemas opcionais, né? Nós temos a Apple, o Linux, o Windows, o iOS, o Android. Então, são algumas das versões de sistemas operacionais que nós utilizamos hoje, tanto na parte industrial como na parte pessoal, né? Então, são sistemas que vocês utilizam. Por exemplo, quem tem um smartphone, ou ele tem um iOS ou um Android. Ou, ou iOS ou Android. Quem tem computadores tem um Windows ou Linux ou o aplicativo da Apple, né? Quando nós continuamos falando sobre o software sistema, ele é um programa que utiliza uma linguagem de alto nível. Nós utilizamos ele na instalação dos sistemas operacionais. Quando nós utilizamos ele utiliza várias etapas para a criação e execução de um programa. Tipicamente, ele é relacionado de forma transparente para o programador. Vocês sabem qual que é a diferença entre... Não é para comentar isso agora, mas vocês sabem qual que é a diferença entre um sistema Windows da Microsoft e o do Linux? Qual que é a principal diferença entre eles? Quem pode... É porque o Windows, ele é código fechado. Isso! Ele é um código fechado. E o Linux, ele é um código aberto. Ou seja, ele pode ser criado várias versões. É tanto que... Isso, é um software livre. É tanto que... Não sei se vocês já repararam, várias versões do Linux, eles não são do mesmo fabricante. São vários fabricantes diferentes. Ou seja, cada um cria a sua plataforma e cria uma marca. Então, os programas são usualmente descritos em linguagem. Isso mesmo. O Android também da base kernel do Linux, né? É tanto que alguns smartphones utilizaram uma época o Windows Mobile, né? Só que parece que poucos aparelhos utilizaram ele e a maioria nem vingaram, né? Acho que foi a Nokia, foi um dos poucos aparelhos que tentou utilizar essa versão. Mas eu creio que não vingou, não, porque eu acho que a Nokia deve ter até saído de linha. Se alguém conhece hoje algum aparelho da Nokia, eu particularmente não conheço. E olha que no final da década de 90 para o início de 2000, a Nokia era potência, né, na área de celulares, né? Quase todo mundo tinha celulares da Nokia. Hoje, um dos compiladores, o compilador é um programa de sistema que traduz os programas através de uma linguagem de alto nível. Eles usavam muito o assembly, né? Que era um sistema responsável na parte de programação, que criava um código da máquina.
Hoje nós temos vários outros tipos de linguagens de programação. Quem pode me citar algum? O Python. Python, o Java, C++, CC, C++. Eu não sei se vocês eram da época do, do CorelDRAW, CorelDRAW não, o Delphi, Visual Basic, COBOL, é, Pascal. São outros tipos de programas que já foram muito utilizados há muito tempo atrás. Engraçado, né? O Python, ele é um programa, é um sistema operacional antigo, né? E que que usou, foi utilizado muito e que hoje está forte novamente, né? Então, seja, provavelmente daqui a um tempo será um dos maiores programas na área de programação. E vocês como feras na área, né, pessoal? Imagina, daqui a alguns anos vocês mexerem na parte de programação de grandes empresas e aonde vocês começaram foi usando o Python. E vocês sabem uma coisa, pessoal. Quem for mexer com programação é uma área que constantemente tem que fazer reciclagem, aperfeiçoamento. Porque isso. Então, daqui um ano, 2 anos, 3 anos, será novas versões ou outros programas, né, relacionados, né? Então, vocês nunca vão ficar parados. Ou seja, sempre vão ter que ficar se atualizando. É uma área muito boa, é uma área que hoje, particularmente, paga muito bem, porém, é uma área que vocês precisam muito se qualificar constantemente. Até aí, tranquilo, pessoal? Uma parte também muito importante é a parte do programa do sistema ligador. É o responsável por interligar os diversos módulos de um programa para gerar o programa que será posteriormente carregado para a memória. Essa etapa de preparação de um programa para sua execução é denominada ligação. Para que um programa possa ser executado, o seu código da máquina deve estar sempre presente na memória. O carregador é um programa do sistema responsável por transferir o código da máquina de um módulo ou objeto para a memória e encaminhar o início da sua execução. Alguém tem algum exemplo para me passar, pessoal? Alguém tem alguma coisa para me poder, alguma dica? Seria os pentes de memória? Também, porque você sabe que a memória ela é a conexão do que você faz até você salvar ele no computador, né? Uhum. Então, enquanto você não salva, a memória, ela é uma memória virtual, ou seja, está sendo utilizada. Mas você sabia também que quando vocês utilizam um sistema operacional, não sei se vocês já viram nas configurações dele, porque tanto de programa que ele carrega na sua inicialização. Não sei se vocês já perceberam isso. Se você for lá na parte de programação do seu sistema, você vai ver que tem um monte de programas sendo utilizado. Ou seja, quando você liga o sistema operacional, ele carrega também esses programas. Eles como é que não vou falar pré, não. Ele é como se ele já ligasse para você, só esperando você utilizar ele. Então, se vocês forem ver algum momento, vocês vão ver que lá na parte de prompt comandos, não, comando prompt não, lá nos diretórios do sistema, você vai verificar que
vai ter muitos programas que estão sendo utilizados naquele momento. Ou seja, não é que você está utilizando ele está ligado, pronto para funcionar. É como se você fosse sair da sua casa e o carro já estivesse ligado. É só você sair com o carro e pronto. Então, o Windows tem muito isso. Depois, uma hora, vocês dão uma sapeada nessa parte. Construção de um programa de computador. Alguma vez, vocês já tiveram alguma vontade de criar um programa de computador, pessoal? Alguém de vocês já tem uma ideia? Daqui a um tempo eu quero fazer um programa disso. Daqui a um tempo eu quero mexer com isso. Você já pensou nessa parte do que vocês podem fazer? Eu pensei uma vez, mas eu não sabia como fazer, então O eu que, por acabei exemplo? desistindo. O que, por exemplo? Vamos ver aí. Se é uma coisa boa. É um joguinho, Um só pra, joguinho. só pra ver como é que eu fazia mesmo, como é que funcionava. Só que eu desisti porque eu não sabia como é que fazia. Hum, ok. Você sabia que uma área que vocês podem futuramente se investir, se caso vocês queiram ganhar dinheiro, você sabe que a parte educacional está evoluindo muito, né? Hoje em dia tem muitas ferramentas de computador, de escolas. Ah, a digitação, por exemplo, Jonathan, você já percebeu que tem muitos anos que não tem mais curso de digitação. Sabia disso, né? Se você criasse um programa de digitação hoje, para as pessoas que não conseguem digitar da forma correta, ia ganhar dinheiro também. Porque não existe mais curso de digitação hoje voltado para isso. Então, é um possível público-alvo. Então, por exemplo, na matemática, por exemplo, que é a minha outra área, né? Vocês sabem disso. ah, criar programinhas que também, também, Vitor. O Vitor já está pensando em quem vai fazer faculdade, quem está formando. Olha para você ver. Configura. Aham. É uma área que também. Vocês sabiam que o TCC demora muito, né, pessoal, para ficar pronto? O TCC não fica pronto da noite para o dia. Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, faculdade não, eu fiz uma pós-graduação na área de docência universitária. Eu já trabalhava com informática há muitos anos, só que o meu trabalho demorou 6 meses para ser aprovado. Sempre tinha um errinho, sempre tinha algo que eles não aceitavam. E foi 6 meses para ser aprovado. Então, são ideias que vocês podem ganhar dinheiro futuramente. E a matemática, pessoal. Pense bem, a matemática tem muitos programinhas que vocês podem criar relacionado com equações de segundo grau, é, probabilidade. é, Essas áreas aí, tem muitas pessoas que têm dúvidas, que não conseguem entender. Então, é uma área que vocês podem também fazer um investimento. Igual eu falei para vocês, né? Estava falando sobre a construção de um programa. Então, até perguntei para vocês. Alguns falou Java, outros falou C, C++. Tem o PHP, tem o Visual Basic, que eu acabei comentando. São programas que é muito utilizado na parte de criação dos programas, né? Hoje, o Java, ele faz parte de...
da parte de criação de vários programas que converte o seu código na máquina, ou seja, a sua escrita para 0 e 1. Então, por isso que hoje o Java ele é indispensável nos computadores. Nós temos o Android. Nós chegamos a ter alguns netbooks. Alguém chegou a comprar algum netbook? Alguém já teve um netbook que era Android, sistema Android? Teve alguns netbooks. O Chromebook ele é Android, né, pessoal? Ele é Android. É porque ele não, para ele não ser tão pesado, né, com os sistemas operacionais. Então, o que acontece? Não vingou muito. Então, os Androids ficaram mais a cargo dos smartphones. Ou seja, quando você liga o aparelho, ele carrega na memória principal todos os programas e também as suas instruções. Ah, essas instruções, elas são passadas do processador para a sua linguagem de programação, que é a linguagem da máquina. Ou seja, ele faz todos os comandos do seu aparelho, principalmente dos smartphones, a serem executadas utilizando a sua linguagem da máquina. Ou seja, não sei se vocês já repararam, quando você liga um smartphone, quando ele liga, ele carrega todos os seus dispositivos, todos os seus programas instalados. Nós já falamos, né, sobre alguns tipos de programas de computadores. Nós temos o software de sistema. Esse software de sistema foi o que nós falamos inicialmente, principalmente das impressoras, das webcams, que quando ele é criado, ele é voltado para aquela versão do computador. Ele é voltado para aquela versão. Ou seja, ele cria programas, eles criam softwares, eles criam drives relacionados para aquela plataforma do Windows, do Linux e assim por diante. Então, como não falamos inicialmente, até perguntei, alguns alunos responderam, cada driver ele é voltado para um tipo de sistema. Então, não adianta baixar um driver do Android para instalar o Windows. Ele vai dar erro na instalação. Ele pode até instalar, mas pode ser que ele corrompa ou danifique algum da sua parte de instrução do computador. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Nós temos também os softwares de aplicativo. Esses, vocês estão feras de utilizar, né? São principalmente aplicativos de smartphone. Hoje em dia, a gente instala, desinstala, utiliza da forma que a gente quer, né? Então, o software de aplicativo ele é voltado para aquela instrução. Por exemplo, eu vou abaixar o aplicativo de um banco. Então, ele é específico para aquele banco. Vamos fazer um exemplo. Eu não vou fazer uma publicidade, não. Eu baixei um software da Caixa Econômica. Eu consigo acessar uma conta do Itaú ou do Bradesco ou Banco do Brasil? Não. Ele é só daquele banco. Então, ele é um software que permite usar fazer uma tarefa específica, só para quem é cliente daquele banco. E assim por diante. Ficou claro?
Não vou Ficou. ficar, não vou ficar lendo informações muito, porque o que acontece? Lembrando que esse material vai ficar postado na plataforma. Então, qualquer dúvida, vocês leem depois novamente. Foi o que eu acabei de falar agora. Os aplicativos hoje são voltados principalmente sistema de automação, educacional, negócios, banco de dados, telecomunicação. Hoje em dia, pessoal, vocês são daquela era dos celulares ser apenas de fazer ligação e mandar torpedo? Alguém é dessa época? Aquela época, nós tínhamos um aparelho, tínhamos que pôr no crédito para fazer ligação. Hoje não. Nós temos aparelho. Qual que é o primeiro foco que nós olhamos? Internet. Hoje, por exemplo, qual que é a média de ligação que vocês fazem para as pessoas via telefone, sem usar nenhum aplicativo? Alguém faz mais que 2 ligações por dia? Eu perguntei 2, ninguém respondeu. Agora, quem é que conversa com alguém hoje usando aplicativos? Hoje é só aplicativo. Hoje em dia, tudo é via. Você lembra aquela pane que teve do WhatsApp no mês passado? Vocês viram tanto que ele complicou quem estuda, quem trabalha? Por exemplo, naquele dia eu tinha aula e não tinha como ter aula. Por quê? Porque o WhatsApp não funcionava. Como é que eu mandava mensagem? Então é muito complicado. Não, ok. Preocupa não. Lembrando que essa aula está sendo gravada. Qualquer momento depois vocês podem estar assistindo, tá bom? Eu vou estar, depois de terminar, eu vou estar baixando e vou estar postando ele para vocês. Pessoal, para ficar mais fácil para vocês, esses vídeos eu não vou postar o link lá na, no grupo do WhatsApp. Eu vou postar o link junto com as atividades, tá bom? Que aí vocês podem ver e assistir a aula e também fazer as tarefas. Virou sim. Hoje em dia, a gente ficou dependente dos smartphones. Hoje em dia, tudo que nós fazemos hoje, eu particularmente faço todos os meus pagamentos, faço tudo que eu tenho que fazer pelo smartphone. Então, não preciso mais ir em banco, não preciso mais fazer essas movimentações, então eu faço tudo pelo smartphone. Claro que para mim ter essas informações, fazer isso, eu tenho no meu smartphone alguns algumas seguranças. Primeiro, eu tenho um antivírus no meu smartphone. Segundo, eu não acesso qualquer site para não correr risco de danificar meu aparelho. Terceiro, todo tipo de pagamento que eu faço, ou via pagamento de boleto, ou pagamento de cartão, ele cai no meu celular uma mensagem de efetivação do pagamento. Ou seja, se for feito algum pagamento indevido, na hora eu já faço o bloqueio. Quando nós falamos de sistemas,
nós falamos de programas, nós falamos de Windows, né? O Windows, não sei se vocês sabem disso, de cada 10 pessoas que têm computadores em casa, 8 usam a plataforma Windows da Microsoft. O Windows significa, ele é um sistema funcional de multitarefas, que significa em português janelas. Ele é um dos temas mais utilizados em todo mundo, igual eu falei, de cada 10, 8 utiliza. Ele foi projetado em 1981 e apenas em 93 a sua primeira versão foi lançada. Alguém sabe qual que é o nome dessa versão? O Windows 1.0. Não, John, 95? 95 foi bem depois. Teve o Windows 1.0, o Windows 2.0, o Windows 3.0, o Windows 3.1. Aí que veio o Windows 95, o Windows CE, o Windows. Ó, o CE, acho que quase ninguém sabe o que ele era. 98, o Windows Millennium. Não sei se vocês ouviu falar, ou é dessa época, que no final dos anos 90, tínhamos um medo que quando chegasse 31 de dezembro de 1999, os computadores voltassem para 1º de janeiro de 1900. Então, eles lançaram o Windows Millennium para não ter isso. Nós tivemos o Millennium, o Windows 2000, o Windows 2000 Server, 2003 Server, XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, e assim por diante. Eu tentei pular alguma versão, mas nós tivemos todas essas versões. Eu, particularmente, só não utilizei 2 versões. O 1.0 e o 2.0. O 3.0, 3.1 para cá, eu trabalhei com todas as suas plataformas. Isso. Muita gente já está utilizando ele. E ele é bom, Jonathan? O que você está achando comparando o Windows 10? Hum, original? O Peratex? Certo. Mas quando você instalou ele. Ah, você fez uma atualização dele. Ele já apareceu para você uma atualização. Certo. É engraçado, o meu notebook ainda não apareceu essa atualização, não. Mas, deixa para depois. Então, são essas versões. O meu também é. Fala, de cada 10 notebooks vendidos hoje, pessoal, 8 ele tem a licença original. Então, eu não vou entrar em detalhes, foi o que eu falei agorinha, as versões de Windows, ah, algumas ferramentas eram muito utilizadas, principalmente no Windows XP. Não sei se vocês lembram do Windows Live, que na época não sei se foi Facebook, não, acho que era Facebook inicialmente. Tinha ele, mas outros programas que eram utilizados, que vinha junto com o Windows Live, que fazia parte do Windows XP. Não sei se vocês utilizaram isso. Tinha o. Gente, agora esqueci o nome do programa. Era Orkut.
Então, era uma das ferramentas que era muito utilizada naquela época. Aí tem mais algumas aparências do Windows 10, né? Algumas imagens. Não vou entrar muito em detalhes. O Linux, nós falamos também já um pouquinho nessa aula, né? Que ele é um sistema free, né? Livre, ou seja, o kernel dele é aberto, né? Ah, ele foi criado, desenvolvido primeiro pelo finlandês Linus Torvalds. Já foi inspirado uma outra versão, que era o Minix. Ele é uma versão GPL, né? Ou seja, cada empresa cria um formato diferente. Nós temos vários tipos de Linux hoje. O SUSE, Fedora, Kurumin, Ubuntu, Kubuntu e assim por diante. Temos várias outras plataformas. Todos eles sistemas abertos. Quem aí utiliza o Linux como sistema operacional? Alguém utiliza? Professor, entre o Windows e o Linux, qual que é melhor? Entre O Linux e o Windows, qual que é melhor, assim? o Linux, ele não pega vírus, né? Ele não pega vírus. Então, por ele ser um sistema aberto, as pessoas que tentam criar os vírus, eles não procuram fazer essa sacanagem. Então, o Linux se torna mais seguro. E outra coisa, quando você faz uma instalação do Linux, praticamente você já instala todos os recursos que você precisa utilizar. Então, ele já vem instalado o Office deles, vários outros programas de utilização. O Ubuntu, por exemplo, ele é muito, muito bom. Ele tem uma versão dele que parece muito, tem muita aparência muito com Windows. Ah, e outra coisa, você sabe, quem é que me perguntou? Daniel, eu. Daniel, você sabia que quando você baixa a versão do Linux, você pode apenas testar ele, sabia disso? Quando você baixa o CD de instalação, você põe o CD, liga o computador, ele pergunta se você quer instalar ou apenas testar ele. Ele Mas, cria uma imagem e você utiliza normalmente ele. mas fica salvo as coisas que eu mexo lá? Não, 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 aí não. Ele é Isso mais é muito bom. para você testar, para você ver se você gostou. Porque o ruim do Windows, que para você testar ele, você precisa instalar primeiro, não é verdade? É pesado. E muitas vezes não fica bom. Existem algumas versões, igual para você. Ó, alguém aí instalou o Windows 11. E se o Windows 11 tivesse ficado, a pessoa não gostasse? Não tem como voltar para o 10. Verdade. E esse é um problema grave que a Microsoft tem. Ou seja, como é que ele atualiza um computador de um cliente do 10 para o 11 sem deixar o cliente testar se ele gosta dele realmente? E o Linux faz É, isso. Você pode testar ele antes de instalar ele. É um bem ponto, mais é um fácil, ponto assim. bem, não, bem mais. Depois, igual o Ubuntu que o Jonathan falou aí, baixa ele, ele é free. Faz ele, grava ele no pendrive, né? Faz ele um bootável no pendrive, faz o boot pelo pendrive e testa ele sem instalar no computador. Vê se você não vai gostar. Depois você Dizem fala que também é depois. mais leve do que o Windows. Muito mais leve. Muito mais leve. Muito bom. Eu já usei o Ubuntu, já usei o Kurumin,
Claro que são versões que já não utilizam mais, né? O Ubuntu utiliza, o Kurumin já não usa mais. O Kubuntu também já não utiliza mais. Quer dizer, eu tenho mais conhecimento das versões antigas. Então, muitas empresas utilizam elas, a IBM, HP, Red Hat, ou seja, são empresas que utilizam muitas das plataformas que é utilizado pelo Linux. Como nós falamos, né, ele é um software livre, um código totalmente aberto, aonde, por exemplo, vocês poderiam criar versões que vocês podem estar utilizando e depois mostrar para o público, né? Então, vocês podem criar o Linux Fábio, Linux Pedro, João, Jonathan, quem vocês quisessem criar um sistema com esse nome de Linux. O Mac Mac, engraçado, né? É um sistema operacional muito chato. Alguém aí já utilizou alguma vez o Mac OS? Primeiro, ele só funciona, ele funciona no Mac, né? Algumas pessoas tentam instalar nos computadores normais, mas alguns casos até chega a instalar, mas funcionar corretamente, que é bom nada, né? Então, nós temos várias versões. Eu, particularmente, só usei uma vez. Só consertei um computador do Mac até hoje. E faço nem questão de mexer, porque ele é muito chato, muito complicado. Uma coisa, por exemplo, quem aí de vocês tem um smartphone da Apple? Alguém tem? Um iPhone 10, 9, não sei o quê. Alguém tem? Alguém aí é cheio da grana para ter um iPhone? Eu acho que ninguém tem. Você sabia que a maioria dos programas do Mac, ele é pago? Esses Também, também. programas, esses programas que a gente baixa nos Androids, que a gente não paga, no iPhone quase todos são pagos. Eu tava vendo que até o joguinho do Paul, o iPhone tem que Quase. pagar. Uhum. Então, quer dizer, já se tornou chato, né? Tu tem que pagar lá dentro, é ridículo. Nossa. Uhum. Eu, particularmente, eu não compro smartphone, eu não compro iPhone. Já aconteceu de cliente me trocar serviço por um iPhone. Eu peguei um iPhone na época, passei para frente. Eu, por exemplo, eu acho também que não compensa também. Eu praticamente não. Primeiro, são aparelhos, muita gente gosta, mas são aparelhos que na minha parte, na minha visão, só é nome. Só é nome. Os Androids eu prefiro muito mais, as atualizações são melhores, são mais leves. Mas até para quem trabalha com rede social, Nicolas, eu não. Imagina, tudo que você tiver que usar no seu aparelho, você tiver que pagar. É chato, né? Aí tem aqui alguns formatos, explica a sua relação, né? Ah, aí, ó. Você trabalha com um iPhone, Jonathan? Aí, ó, você vê. Muita gente reclama. Então, o que acontece? É mais status, né? Eu tenho um iPhone. Então, é mais status.
Aí tem os Macs, inicialmente, foi criado em 2001. Além dos Macs, eles serem muito caros, a assistência técnica dele é muito cara, as peças não acham com tamanha facilidade, tem que ser só peças deles, e tudo que você compra, tudo que você utiliza nele, tem que ser pago. Então, eu creio que não compensa. Aqui fala mais um pouquinho sobre eles. Alguns programas que surgiram pelos Macs, né? O Inamp, o Inamp já foi criado por eles, mas depois conseguiram ser instalado no Windows, né? Que o Winamp é música também, né? Você pode utilizar ele como ele é um aplicativo de música. E finalizando, né? Falando novamente do Linux. Então temos algumas versões, algumas eu falei, o CentOS, o Debian, que eu não tinha falado. Eu falei do Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, ou seja, temos o Red Hat, temos outros. Lembrando que todos os programas instalados nas plataformas do Linux são programas free. Ou seja, o OpenOffice, o Office deles, o Word, Excel, PowerPoint deles, ele não é pago. Nesse caso, ele usa o LibreOffice. Hoje, o LibreOffice, ele é compatível com Word, com Excel, com PowerPoint. Ou seja, se você fazer um trabalho no LibreOffice e mandar para alguém, ele abre no Word normalmente. E um dos recursos que foi inventado com o Linux, que hoje muita gente usa, é o Firefox, né? Então, o Firefox ele foi inicialmente implantado no Linux e hoje é utilizado também nas plataformas Windows. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse pequeno apanhado de hoje? Muito bom. Lembrando, né, pessoal, que nós vamos entrar durante algumas nas aulas nas partes internas dessas informações. Nós vamos falar ainda sobre cada função do computador, do HD, da memória e assim por diante. Nós vamos entrar em detalhes de cada um. Qual que é o intuito do nosso componente? É deixar vocês bem ciente de tudo que vocês podem utilizar no computador. Nós vamos ter aula, vamos falar só de memória só. Nós vamos ter aula, vamos falar só sobre HD. Nós vamos ter aula que vamos falar mais sobre sistemas operacionais. Nós vamos ter uma aula só de Windows, aula só de Linux. Então, nós vamos ter aula voltado para esses segmentos. Todos vocês já acessaram a plataforma Classroom? Ou alguém ainda não acessou? Quem ainda não clicou naquele link? Todos clicaram? Deixa eu pegar o link novamente para aqueles alunos que ainda não acessaram. Só um minutinho, pessoal. Lembrando, né? Nós vamos ter aula 2 vezes na semana, segunda e quarta. Na segunda, nós vamos começar na outra semana. Nós vamos falar sobre matemática discreta. E na quarta, continuar a falar sobre sistemas operacionais. Pessoal, eu vou parar a gravação, só que não finalizei a aula.